Nosso protagonista recebeu um sistema falho que não lhe concedeu nenhuma habilidade, mas ele persistiu em matar os monstros mais fracos e eventualmente alcançou o nível 99 quando completou 70 anos. Naquele momento, sua vida chegou ao fim. Ele foi tomado pelo arrependimento por ter desperdiçado seus anos sem conseguir salvar sua mãe doente ou deixar sua irmã mais nova orgulhosa. No entanto, ao contrário de suas expectativas, aquilo não foi o fim. O sistema lhe deu outra chance para corrigir os erros do passado, devolvendo-o à juventude com uma vantagem especial, uma sorte extraordinária. Como nosso herói usará essa bênção? Ele conseguirá corrigir os erros de seu passado? É o que descobriremos na história de hoje. Nossa história começa em um dia ensolarado agradável, quando alguém chama seus amigos animadamente, anunciando que avistou 4 monstros raros de lodo prateado. Ao ver o orador, notamos que ele está escondido atrás das árvores com seu amigo, alertando-o para ser cauteloso e não assustar essas criaturas raras. Mas, de repente, eles notam outra pessoa correndo em direção aos monstros prateados, fazendo-os gritar para tentar detê-lo. No entanto, a pessoa não para. Em vez disso, ataca as criaturas com uma série de golpes rápidos de espada. Cada golpe é letal, nunca errando o alvo, eliminando rapidamente todos os 4 monstros com precisão impecável. Logo descobrimos que esse indivíduo é Yukito, um jogador de rank S. Devido ao seu sucesso em derrotar todos os monstros de uma vez, ele obtém a armadura de lodo prateado, as manoplas de lodo prateado e as botas de lodo prateado. Os outros jogadores na área ficam impressionados com sua habilidade de derrubar todos tão rapidamente, especialmente porque cada golpe foi um ataque crítico. Além disso, considerando a raridade desses monstros, alguém comenta que Yukito tem uma sorte incrível. Quanto a Yukito, ele parece absolutamente encantado com seu butim, a ponto de se perguntar se está sonhando. Tudo o que ele adquiriu supera suas expectativas. Ele então comenta que talvez isso seja sua recompensa pelas dificuldades que enfrentou em sua vida passada. Depois disso, viajamos de volta no tempo com Yukito, descobrindo que, em sua vida anterior, ele havia alcançado a idade de 85 anos, mas ainda era um aventureiro. Naquela época, ele estava dentro de uma masmorra em Tóquio, especificamente no primeiro andar, cercado por um grande número de jovens jogadores armados como ele. Drones pairavam no alto, sublinhando a gravidade da situação. De repente, alguém grita um aviso sobre monstros que se aproximam, enfatizando que eles estão dentro de uma masmorra, o que significa que as criaturas poderiam chegar a qualquer momento. A razão para seu alarme fica clara. Ele acabará de assistir a um vídeo em seu telefone confirmando a presença de monstros na área, reforçando o perigo de permanecer ali. Uma pessoa sugere avançar mais fundo na masmorra, mas outra objeta, apontando que inúmeros monstros estão emergindo dos andares inferiores, tornando o progresso uma jogada altamente arriscada. Nesse momento, Yukito passa por essa pessoa, levando o jovem a instálo a fugir imediatamente, alertando que não é hora de caçar monstros de lodo. No entanto, Yukito o ignora completamente e continua em frente sem dizer uma palavra. O jovem tenta detê-lo, mas sem sucesso, levando outro jogador a comentar que deveriam simplesmente deixá-lo em paz, pois ele provavelmente é insano. Yukito continua, indiferente aos comentários ao seu redor, quer as pessoas o considerem um lunático ou um velho inútil. À medida que o pânico aumenta, todos começam a fugir para salvar suas vidas, mas, no meio do caos, alguém tropeça no velho Yuko, fazendo-o cair. Naquela hora, Yuko lembra-se de seu passado, recordando como décadas se passaram desde a fundação da Guilda dos Aventureiros. Apoiando-se em sua espada para se levantar, ele continua em frente, explicando que a guilda opera sob um sistema unificado para todos os jogadores, embora a taxa de progressão varie entre os indivíduos. Ele também esclarece que o nível de um jogador aumenta com cada monstro derrotado e que, ao subir de nível, seu status no sistema melhora. Todos aspiram a alcançar o rank 5, o objetivo final de qualquer jogador. Yukito continua sua explicação, observando que, ao atingir esse estágio, alguns jogadores adquirem habilidades ou poderes mágicos. Esse fenômeno tornou-se comum entre os aventureiros, mas ele mesmo nunca obteve nenhuma habilidade ou poder, levando-o a questionar por que era uma exceção. Ele abre sua tela de status de jogador, confirmando que realmente alcançou o rank 5, o nível que todos os jogadores sonham em atingir. Yuko lembra-se de suas longas batalhas contra monstros ao longo dos anos e percebe que deu tudo de si. Ele não permitirá que ninguém o derrote. Consegue alcançar um dos monstros de lodo e o elimina, lembrando-se de como passou anos caçando criaturas fracas até alcançar o nível 98. Ele continua lutando, desferindo um golpe fatal em outro monstro, reafirmando para si mesmo que é o único jogador que já alcançou esse nível. No entanto, ao enfrentar os monstros restantes, ele descobre que sua velha espada finalmente quebrou. Naquele momento, ele lembra que o nível mais alto alcançável é 99. Ele sabe que precisa caçar apenas mais um monstro, só então sua longa luta terá um significado verdadeiro. Então, ele corre com toda a força que lhe resta, determinado a alcançar o nível mais alto e realizar seu sonho de uma vida inteira. Ele agarra um dos monstros e o ataca com o punho, assegurando a si mesmo que está apenas um passo de seu objetivo. Em um movimento desesperado, ele morde o monstro com os dentes, convencido de que alcançar o topo é seu direito.
Naquele momento, suspenso entre esperança, medo e desespero, ele recebe uma notificação confirmando que alcançou o nível 99. Tomado de alegria, todo seu corpo treme de excitação. Finalmente, seu sonho se tornou realidade, e ele exige sua recompensa do sistema por todo o sofrimento que suportou para chegar àquele momento. No entanto, ele fica chocado ao receber outra notificação informando que seu poder de status aumentou apenas um ponto, passando de 5 para 6, e nada mais. Yuko desaba, incapaz de acreditar no que vê, gritando de frustração para o sistema. Como ele poderia não ter ganhado nada de valor real depois de tudo o que fez? Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele se pergunta se tudo pelo que passou foi inútil, sentindo que toda a esperança desapareceu, deixando apenas o desespero para trás. Naquele momento, os monstros sobre os quais os outros haviam alertado chegam. Cercado por monstros de todos os lados, Yukito percebe que aquele é seu fim. Lágrimas caem enquanto ele murmura que sua vida foi cheia de dor, verdadeiramente uma existência miserável. Ele lembra como as pessoas zombavam dele em sua juventude, considerando-o o mais fraco entre eles, e como ele foi incapaz de salvar sua mãe, a única pessoa que realmente o valorizou. Ele também se recorda de como arruinou a alegria de sua única irmã no dia do casamento dela. Então, quando um dos monstros ataca, pisando nele com força, sua vida chega ao fim. No entanto, em seus momentos finais, Yukito sorri, sussurrando que aquela vida cruel finalmente acabou. Uma notificação do sistema aparece, anunciando oficialmente a morte do aventureiro Yukito. Mas, de repente, algo inesperado acontece. Outra notificação surge, indicando um grande erro ao exibir o status de Yukito. Seus indicadores de vida começam a funcionar novamente e seu coração volta a bater. Uma nova notificação informa que um processo de correção e restauração está sendo executado, embora não forneça mais detalhes. Seu coração continua a bater mais forte. Logo depois, outra notificação confirma que ele recebeu recompensas de compensação, 99.999 pontos por ser um caso único, fazendo seus atributos dispararem. De repente, Yukito abre os olhos e vê alguém na sua frente, parabenizando-o e informando que ele agora é oficialmente um aventureiro. Sua visão clareia e ele vê um funcionário da Guilda dos Aventureiros entregando-lhe um distintivo de aventureiro. Ao olhar para si mesmo, ele percebe que voltou a ser jovem. Atordoado, permanece imóvel. O funcionário pergunta se há algo de errado, e ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ele pega o distintivo e se afasta, mas logo para verificar a data, descobrindo que é o mesmo dia em que se tornou um membro registrado da Guilda dos Aventureiros pela primeira vez. Naquela hora, ele começa a refletir sobre o que aconteceu, lembrando-se das notificações que viu pouco antes de sua morte, que mencionavam uma recompensa. Ele solicita abrir sua tela de status, apenas para encontrá-la inalterada, o que o faz soltar uma risada sarcástica. Era exatamente o que ele esperava. Mas então, ele nota algo novo no menu que não estava lá antes. Ao rolar a tela, encontra uma seção que nunca tinha visto, rotulada como Slot Lux. Chocado, lembra que, em sua vida passada, essa era uma das informações ocultas desconhecidas pelos jogadores. Recordando seus anos de dificuldades, ele mal pode acreditar no que está vendo. Ele era o homem que suportou 70 anos de infortúnio e sofrimento. Decide que deve confirmar as coisas por si mesmo, então parte imediatamente para caçar monstros de lodo prateado para ver o que mudou. A cena muda para dentro de uma masmorra em Tóquio, onde o local está movimentado com pessoas e tendas montadas por toda parte. Yukito chega à masmorra em busca dos monstros de lodo prateado, determinado a caçá-los. Ao ver o lugar antes de sua destruição, com as adoráveis criaturas de lodo espalhadas pelo chão, ele sente como se tivesse voltado para seu verdadeiro lar. No entanto, algo mais rapidamente chama sua atenção, fazendo-se perguntar se o que vê é apenas uma coincidência. Ele logo percebe que realmente encontrou um monstro de lodo prateado, exatamente o alvo que estava procurando. Naquele momento, lembra-se de quão raro esse monstro era em sua vida passada. Ele o tinha visto apenas uma vez, e o problema era que ele desaparecia no momento em que alguém o notava, nunca permitindo ser capturado. Ele se aproxima com cuidado, ciente de que capturar esse monstro lhe renderia uma quantidade imensa de pontos de experiência. No entanto, o monstro é famoso por fugir a uma velocidade incrível. Movendo-se com extrema cautela, ele se assegura de que está a apenas um passo de capturá-lo com sucesso. Mas, no momento crucial, justo antes de ele balançar sua espada, uma flecha é disparada na área, assustando o lodo prateado e fazendo-o fugir. A pessoa que disparou a flecha pede desculpas, alegando que foi um acidente. Yukito fica furioso, percebendo que essa pessoa acabou de lhe custar sua única chance de capturar essa criatura elusiva. No entanto, ele fica surpreso ao ver que o lodo prateado ainda está parado ao lado da flecha, olhando ao redor de maneira incomum. Ele se pergunta por que o monstro não fugiu, apesar da comoção. De repente, o monstro assume uma postura de ataque, levando Yukito a preparar sua espada. Percebendo que essa é uma oportunidade rara que ele não pode desperdiçar, ele desfere um golpe preciso, atingindo o núcleo do monstro e derrubando-o com um único golpe.
O corpo do lodo prateado explode como um balão, deixando para trás seu núcleo exatamente no ponto onde a espada de Ukito o atingiu. Como resultado, o nível de Ukito aumenta 4 posições de uma só vez. No entanto, ele nota que sua espada se quebrou, fazendo perceber que o lodo prateado era mais forte do que ele imaginava. Agora, ele precisa comprar uma nova arma. De repente, uma luz estranha aparece na área. Quando Yukito olha para ela, fica atordoado, exclamando que aquilo é impossível. A razão para seu choque é que ele recebeu uma recompensa de Rank S, exatamente a arma que sempre desejou. Ele descobre que essa espada foi especialmente projetada para caçar monstros de lodo prateado e até reduz em 30% a chance de eles escaparem. Extasiado, Yukito declara que esse é um começo incrível. Ele então afirma, confiante, que com essa espada caçará quantos monstros quiser até se sentir completamente satisfeito. No momento em que pronuncia essas palavras, mais 4 monstros de lodo prateado aparecem diante dele, fazendo questionar se está sonhando. Mas, para sua surpresa, os 4 monstros o atacam em vez de fugir, algo inédito para esse tipo de criatura. Encontrando-se forçado a lutar, ele tem certeza de que derrotar todos eles de uma vez é absolutamente impossível. Enquanto lança seu ataque, ele considera quão notável é sua nova arma, embora ainda esteja incerto. No entanto, no momento em que começa a lutar, fica impressionado com sua própria habilidade. Suas mãos se movem sem esforço, cada golpe é letal, e ele elimina os monstros com um único golpe. Depois disso, ele nota uma luz semelhante à que viu antes, percebendo que recebeu outra recompensa. Yuko coleta suas novas recompensas, ainda sem acreditar que conseguiu derrotar todos os monstros com tanta facilidade. Mais tarde, descobrimos que Yuko continuou caçando por cerca de 1 hora. Durante esse tempo, ele capturou com sucesso 10 dos raros monstros de lodo prateado. Cada vez que ele derrotava um grupo, outro aparecia, até que ele alcançou sua contagem final. Cada monstro que ele derrotou lhe recompensou com itens raros e valiosos, até que seu inventário ficou completamente cheio. Depois de tudo o que aconteceu, Yukito não podia mais negar a verdade. O slot de sorte que apareceu em sua tela de status era real. Ao confirmar isso, Yukito sentiu uma alegria avassaladora. Ele se deitou na grama, olhando para o céu, enquanto refletia sobre sua nova vida. Erguendo a mão em direção ao sol, ele contemplou o poder que havia ganhado, percebendo que agora tinha capacidade de se tornar alguém notável, alguém que poderia trazer felicidade para sua família. Ele pensou em sua mãe doente, que havia perdido em sua vida passada, mas agora sabia que tinha uma chance de salvá-la. É claro que ele também não havia esquecido de sua irmã mais nova. Ele poderia finalmente compensar a vida difícil que ela havia suportado. De repente, um pensamento importante lhe ocorreu. Ele sequer tinha um lar para onde voltar? Ele havia completamente ignorado essa questão. Lembrou-se de como viverá sozinho por 7 anos em sua vida passada, mas agora ansiava por voltar para casa e estar com sua família. Naquele momento, uma profunda sensação de saudade o dominou e ele se levantou, correndo em direção à sua antiga casa. Ao chegar, ele ficou parado diante dela, incrédulo. Finalmente, havia retornado. Entrando, subiu as escadas, lembrando-se de que seu apartamento ficava no 2º andar. Embora não tivesse certeza de qual porta entrar, ele hesitou diante das portas, recordando que havia sido sem teto na última metade de sua vida passada, o que dificultava lembrar qual porta era sua. Mas então, seus olhos pousaram na placa com o nome, onde viu o nome de sua família ao lado do número 203. Naquele momento, ele finalmente se lembrou, aquela era realmente sua casa. Sem perder mais um segundo, ele correu em direção à porta para abri-la, mas uma onda de nervosismo o invadiu e ele parou, tentando se acalmar. No entanto, não conseguia entender por que se sentia tão ansioso. Respirando fundo para recuperar a compostura, ele finalmente decidiu abrir a porta e se reunir com sua família. Mas, no momento em que estendeu a mão para a maçaneta, a porta inesperadamente se abriu por dentro, revelando sua irmã mais nova parada diante dele. Ela o cumprimentou com um sorriso caloroso, como se ele tivesse acabado de voltar para casa em um dia comum. Mas Yukito não conseguiu se conter. Ele a abraçou com força, tomado de alegria ao vê-la segura e bem, chamando seu nome com entusiasmo. Nozomi, por sua vez, ficou perplexa com o comportamento estranho do irmão, perguntando se aquilo era algum tipo de pegadinha de câmera escondida. Ela brincou, pedindo para ele soltá-la, mas Yukito se recusou a liberá-la. Ele percebeu, naquele momento, que dessa vez nunca permitiria que nada nem ninguém tirasse seus entes queridos dele novamente. Mais tarde, Yukito sentou-se com Nozomi e compartilhou tudo o que havia acontecido com ele. Nozomi ficou empolgada com a história, sua animação crescendo à medida que ouvia. Então, ela perguntou ansiosamente se eles também poderiam salvar sua mãe doente usando sua nova sorte extraordinária. Yukito sorriu, assegurando-lhe que era exatamente isso que ele pretendia fazer. Tudo o que precisava era de um pouco de esforço para que isso acontecesse. A cena muda para o dia seguinte, onde Yukito sai para vender os tesouros raros que havia adquirido na masmorra. Com a riqueza que acumulou, ele ganha entrada em um leilão, onde faz lances para a poção de cura mais poderosa, um elixir de alto nível capaz de curar doenças graves para sua mãe.
Em seguida, vemos Yuko levando Nozomi ao hospital, onde visitam sua mãe para verificar seu estado. Sua mãe fica radiante ao vê-los, perguntando como eles estavam. Mas Yukito apenas sorri e diz que a verdadeira questão deveria ser sobre ela. Nozomi, então, dá um passo à frente, entregando à mãe uma seleção de seus doces favoritos, o que a faz expressar sua gratidão. No entanto, ela gentilmente os repreende, pedindo que não façam isso novamente, insistindo que o mais importante para ela é que eles cuidem de si mesmos em vez de gastar dinheiro com presentes. Yukito a tranquiliza com um sorriso caloroso, dizendo que ela nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Nozomi, animada, acrescenta que eles têm outra surpresa para ela. Quando sua mãe pergunta curiosa sobre a surpresa, Yukito apresenta a poção de cura e pede que ela beba. Nozomi explica ansiosamente que Yukito ganhou dinheiro por meio de suas aventuras na masmorra e conseguiu comprar aquele elixir especial para ela. Sua mãe, no entanto, parece chocada. Seu filho havia acabado de começar sua carreira como aventureiro, então como ele poderia ter juntado uma quantia tão grande de dinheiro tão rapidamente? Yukito sorri e responde que ele simplesmente teve sorte, então entrega a poção de cura à mãe, pedindo que ela beba. Ela toma a poção e, quase imediatamente, sente uma mudança significativa em seu corpo. Yukito e Nozomi perguntam ansiosamente como ela se sente agora. Sua mãe responde que se sente mais leve do que nunca e pode respirar com facilidade. Yukito fica tomado de alegria, e Nozomi, incapaz de conter sua excitação, pula de alegria pela recuperação da mãe, maravilhada com o que seu irmão conseguiu fazer. Ela diz a ele que ele realizou algo incrível. Sua mãe, no entanto, comenta que a poção tinha um gosto absolutamente terrível, fazendo Yukito rir enquanto entrega a ela alguns doces para compensar o sabor desagradável. À medida que os dias passam, os sintomas de sua doença gradualmente desaparecem e ela não é mais afetada como antes. Após um período de reabilitação e fisioterapia, ela finalmente recebe alta do hospital para continuar sua recuperação em casa. Ela fica radiante ao retornar para casa com seus filhos, expressando como parece um sonho, mas Nozomi a tranquiliza, dizendo que aquilo não é um sonho, é a realidade. Um dia, enquanto lava a louça, sua mãe expressa como está feliz por estar de volta em casa com sua família, dizendo que não há melhor sensação do que. Nozomi então se vira para Yukito, animada, e diz como está feliz por sua mãe ter se recuperado completamente. No entanto, Yukito responde sério, dizendo que, embora seja maravilhoso, não é suficiente. Nozomi pergunta por que ele diria isso e, com uma expressão sombria, ele explica que a poção de cura que adquiriram era apenas temporária. Ela não cura a doença completamente. Chocada, Nozomi pergunta o que podem fazer. Yukito explica que precisam encontrar um item lendário classificado como Rank L. Yukito se levanta e pega alguns pratos, explicando que o que precisam é algo como Elixir. Nozomi responde que viu algo sobre isso na TV. O aventureiro número 1 do mundo foi a única pessoa que já encontrou Elixir. Yukito confirma, explicando que relatos afirmam que o Elixir pode curar todas as doenças, mesmo aquelas à beira da morte. No entanto, ele está localizado nos níveis profundos da masmorra, abaixo do 50º andar. Ele continua, dizendo que o maior problema é que o Elixir não pode ser comprado. Nozomi imediatamente entende por quê, dizendo que deve ser um item incrivelmente raro e único. Yukito concorda, explicando que tais itens extraordinários são geralmente restritos àqueles que os encontram. Eles só podem ser obtidos derrotando um dos poderosos chefes da masmorra. Nozomi pergunta se isso significa que eles precisam encontrá-lo por conta própria. Yukito confirma que essa é a única opção. Enquanto Nozomi seca os pratos, ela pergunta se Yukito realmente pode chegar aos andares profundos além do 50º nível. Yukito responde francamente, dizendo que, em circunstâncias normais, seria impossível. Qualquer um que tentasse acabaria morto antes mesmo de chegar perto. Nozomi sente um calafrio de medo e insiste que é muito perigoso, mas Yukito olha para ela com confiança, dizendo que falou em circunstâncias normais. Naquela hora, ele olha para sua mãe, que ainda está concentrada em suas tarefas, e percebe que o que ele tem agora não é apenas sorte, mas também o resultado do profundo conhecimento que adquiriu em sua vida passada. Ele lembra que o Elixir também pode existir nos andares superiores, mas tais ocorrências são extremamente raras. Então, outro pensamento lhe ocorre, o chefe lendário do 20º andar subterrâneo, o antigo Golem. Ele se lembra de que quem consegue derrotar esse monstro terrível é recompensado com o lendário Elixir como um prêmio raro. No entanto, o problema é que a aparição desse chefe é extremamente rara, tornando sua recompensa ainda mais única e valiosa. Enquanto se perde em pensamentos, ele se dirige à geladeira, lembrando que, em sua vida passada, a aparição do antigo Golem era um evento tão raro que ele só ouvirá falar disso uma vez. Mas, ao abrir a geladeira, ele considera que sua sorte agora é completamente diferente. Se sua sorte for realmente verdadeira, ele tem certeza de que conseguirá encontrar o Elixir. Naquele momento, Nozomi o observa pelo canto do olho antes de rir e dizer que ele está com aquela expressão de quem está tramando algo novamente. Yukito fica surpreso com o comentário dela, perguntando se ele realmente parece tão astuto quando está pensativo. Nozomi ri novamente e dá de ombros, dizendo que não importa,
o que importa é que ela tem certeza de que ele pode realizar qualquer coisa que se propõe a fazer. Yukito se sente feliz ao saber que sua irmã acredita nele e diz a ela que o resultado já está decidido. No entanto, ele menciona que há algumas preparações a serem feitas primeiro. Quando Nozomi pergunta o que ele quer dizer com isso, ele explica que tudo tem uma brecha e é crucial identificá-la primeiro. A cena muda para Yukito segurando uma foto de si mesmo com sua mãe e irmã, lembrando que havia encomendado alguns suprimentos essenciais antes de ir para os níveis inferiores da masmorra. O primeiro desses suprimentos era o equipamento. Vemos então ele pegando sua espada de lodo prateado, que o ajuda a atacar rapidamente monstros em fuga, junto com a braçadeira de lodo prateado, que reduz o dano recebido pela metade e pode ser usada 3 vezes. Enquanto se prepara para sair de casa, Nozomi o vê e pergunta se ele está indo para a masmorra agora. Quando ele confirma, ela questiona se ele planeja ir apenas com aquele equipamento, apontando que a maioria dos guerreiros usa equipamentos muito mais pesados. Yukito reconhece que ela está certa. Essa é a abordagem padrão para guerreiros. No entanto, seu nível de status ainda é muito baixo para equipar armaduras de classe guerreira. Naquele momento, ele pensa sobre sua tela de status e percebe que, embora ela aumente o potencial humano, a única coisa que ele pode melhorar agora é sua sorte. De acordo com seus dados de status, ele não pode se equipar com armaduras pesadas para essa missão. A única arma que pode usar efetivamente é a espada de lodo prateado. No entanto, ele também percebe que tem uma grande vantagem: as numerosas habilidades que adquiriu ao subir de nível. Ele decide ativar a habilidade de guerreiro, que lhe concede a capacidade de executar um ataque crítico triplo. Nozomi então comenta que agora entende, ele vai subir de nível e fortalecer seu status primeiro. Após uma breve pausa, ela menciona algo sobre o 5º andar. Naquele momento, Yukito imediatamente se lembra do 5º andar ao qual ela se refere, conhecido como Alice Crown. Ao sair, ele diz a ela que os monstros naquele andar deixam cair uma recompensa especial quando derrotados, a fruta mágica. Antes de sair, Nozomi lembra ele para ter cuidado e entrega uma caixa contendo sua refeição. Ela então sorri, dizendo que, embora ele possa encontrar muitas frutas mágicas lá, ainda precisará de comida de verdade. Yukito pega a caixa, agradece e acena enquanto abre a porta, dizendo que está saindo agora. A cena muda para Yukito já no 5º andar subterrâneo da masmorra, Alice Crown. Naquele momento, ele lembra o que sabe sobre esse andar. É coberto por monstros do tipo planta, tornando uma área perigosa que a maioria das pessoas evita. No entanto, ainda é considerado um andar relativamente simples, e muitos aventureiros conseguiram limpá-lo antes. Como ele tem um mapa da área, não será muito difícil para ele também. Seguindo a orientação do mapa, ele navega até a toca de uma criatura conhecida como Trent. Fica claro que essas criaturas são especialistas em armar emboscadas, pois confiam em... Yukito agacha-se para pegar uma pequena pedra do chão, comentando que, embora esses monstros sejam habilidosos em se camuflar, sua mimetização não é perfeita. Ele então joga a pedra em uma das árvores, explicando que, se olhar de perto, notará que suas folhas não têm veias. Como esperado, assim que a pedra atinge a árvore, ela começa a se mover, revelando suas garras e olhos, expondo-se como um monstro gigante. Quando a criatura avança em sua direção, Yukito rapidamente empunha sua espada de lodo prateado e desfere um golpe crítico, cortando o monstro ao meio. Ele então comenta que, se alguém conseguir reconhecer suas táticas de emboscada, esses monstros são, na verdade, bastante fáceis de derrotar. Imediatamente após a derrota do monstro, Yukito nota uma fruta mágica, sua recompensa por derrotar a primeira criatura na área. Ele a pega e dá uma mordida, notando que tem um leve sabor de pera e maçã. Embora não esteja particularmente preocupado com o sabor, o que realmente importa para ele é o efeito da fruta em seu status. Por isso, ele abre imediatamente sua tela de status para verificar se está aumentando. Ao fazer isso, ele percebe que, graças ao efeito da fruta mágica, até ele, com seu status inicial fraco, tem o potencial de se tornar muito mais forte. Yukito continua caçando os monstros Trent e, cada vez que derrota um, consome a fruta mágica que eles deixam cair. No entanto, depois de comer a mesma fruta repetidamente, ele se cansa do sabor monótono. Então, ele pega a lancheira que Nozomi preparou para ele e começa a comer. Após terminar sua refeição, ele quer verificar se alcançou o limite máximo de crescimento, apenas para descobrir que finalmente atingiu o nível intermediário de guerreiro. Satisfeito com seu progresso do dia, ele decide deixar o local e voltar para casa. Mas, de repente, ele sente um movimento rápido nas proximidades e imediatamente fica alerta, chamando quem quer que esteja ali. Ele rapidamente descobre que há outras pessoas no 5º andar com ele e fica claro que eles não são amigáveis. Um deles diz que ele não deveria estar invadindo o território de outro caçador e seu companheiro acrescenta que, como ele é novo no ramo, eles vão ensinar-lhe algumas éticas profissionais. No entanto, Yukito percebe imediatamente que esses dois não são caçadores, mas ladrões que visam e matam outros caçadores. Ele pergunta diretamente se eles estão ali para roubar aventureiros. Um dos ladrões responde descaradamente, confirmando, e depois chama Yukito de novato arrogante, brincando com seu equipamento caro.
O outro ladrão sugere que Yukito entregue seu valioso equipamento, que parece estar muito além de seu nível. Se ele obedecer, eles podem considerar deixá-lo viver. Momentos depois, um dos ladrões é visto caído inconsciente no chão, enquanto Yukito casualmente comenta que tudo aconteceu exatamente como ele esperava, sentindo-se aliviado. Ele então explica que o golpe de besta que o ladrão usou contra ele é uma habilidade que só pode ser aprendida ao alcançar o nível 25, o que significa que seu oponente estava em um nível mais alto que o dele. Ele continua, dizendo que o golpe de besta garante um acerto altamente preciso, tornando-o quase impossível de evitar. No entanto, a desvantagem é que a habilidade reduz o poder de ataque em 30%. Felizmente para ele, graças ao encantamento de lágrima de lodo prateado em suas roupas, ele teve até 3 chances de reduzir o dano recebido. Como resultado, o dano real que sofreu foi apenas 30% do que deveria ter sido. Ele acrescenta que, se não tivesse tido sorte, teria sofrido um ferimento grave no abdômen. Nesse ponto, o ladrão restante olha para Yukito com medo, murmurando que nunca imaginou que seu parceiro e amada seria derrubado com um único golpe. Yukito então aponta sua espada para ele e diz que, se ele se render, pode considerar deixá-lo ir. No entanto, o ladrão fica furioso e retruca que Yukito o está subestimando. Ele se gaba de que, para alguém como ele, lidar com guerreiros como Yukito a essa distância é uma tarefa fácil. Em resposta, Yukito calmamente embainha sua espada e reconhece que o ladrão está correto. Não há nada que ele possa fazer a essa distância. O ladrão ri de maneira zombeteira, perguntando se Yukito decidiu se render, mas Yukito responde com confiança que nunca faria isso. Ele então alcança sua tela de status e puxa um galho de árvore lindamente decorado com flores, anunciando que usará um cajado em vez disso. O ladrão explode em risadas, sua expressão se tornando astuta enquanto pergunta se Yukito sabe o que está segurando. Yukito responde que sabe exatamente o que é, dizendo seu nome, o Cajado da Loucura. Ele explica que o obteve recentemente de um monstro trente que não deixou cair nenhuma fruta mágica. O ladrão ri novamente, considerando que, embora o Cajado da Loucura seja realmente um item raro, ele ativa magia aleatoriamente, tornando-o completamente inútil. Ele então acrescenta que seu efeito é inteiramente baseado na probabilidade, o que significa que as chances de Yukito lançar um feitiço benéfico com sucesso são extremamente baixas. O ladrão rapidamente calcula as chances de sucesso e fracasso de Yukito, concluindo que o fracasso é o resultado mais provável. No entanto, ele olha para seu parceiro inconsciente no chão e considera que, se Yukito conseguir uma taxa de sucesso de até 30%, isso já seria um golpe de sorte incrível. Mesmo assim, ele se tranquiliza ao pensar que lançar um feitiço preciso com o Cajado da Loucura é quase impossível. O ladrão também considera que está empunhando a arma encantada Bola de Fogo, um feitiço mágico de nível intermediário, e tem certeza de que Yukito não conseguirá contra-atacar. Mesmo que Yukito consiga lançar um feitiço de nível intermediário, o que é extremamente improvável, sua magia teria pouco ou nenhum efeito contra o ladrão, que possui equipamentos encantados excepcionalmente poderosos, muito além do nível 50. Com base em todos os cálculos que fez em sua mente, ele está cheio de confiança, chegando a uma única conclusão: como um mago experiente, ele garante a vitória em qualquer circunstância. Agora, totalmente convencido de sua superioridade, ele decide por fim a sorte de Yukito, o chamado sorte de iniciante, e mira sua arma nele. Ele então lança uma enorme bola de fogo em direção a Yukito, que permanece imóvel, sem sequer vacilar. O ladrão sorri presunçosamente, certo de sua vitória iminente. Yukito diz ao ladrão que finalmente liberou a bola de fogo e, em seguida, pisca e anuncia que agora está pronto para lançar seu próprio feitiço. Naquele momento, o galho mágico da árvore trente começa a brilhar, cercado por uma estranha aura de energia. Yukito levanta o galho, fazendo com que a energia ao seu redor se concentre, formando uma enorme onda de poder flamejante que enche o ar com uma intensidade avassaladora. De repente, essa imensa energia se concentra, transformando-se em uma colossal bola de fogo que paira diretamente sobre Yukito, aparentemente sob seu completo controle. Quando a bola de fogo atinge o tamanho desejado por Yukito, excedendo todas as expectativas, ele a dirige em direção à bola de fogo que o ladrão havia lançado. Ao testemunhar isso, o ladrão desaba no chão, em completo choque, incapaz de acreditar que sua própria bola de fogo foi completamente apagada sem deixar vestígios. Ele luta para compreender o que acabou de acontecer, murmurando que é impossível para Yukito lançar um feitiço tão avançado, um meteoro daquela magnitude, especialmente porque a probabilidade de sucesso não era maior que 0,05%, praticamente inexistente. O que ele não percebe, no entanto, é que o gigantesco meteoro flamejante ainda não terminou. Agora, ele está se dirigindo diretamente para ele. Desesperado, o ladrão tenta se convencer de que o que está vendo é apenas uma ilusão, um truque enganoso causado por um feitiço de miragem. Mas, no instante seguinte, a realidade o atinge. Ele pode sentir o calor intensificando-se à medida que o meteoro se aproxima. Ele solta um grito aterrorizado, implorando para Yukito parar. Momentos depois, toda a área é engolida pelas chamas, completamente devastada pelo impacto da enorme bola de fogo. A cena muda para o ladrão deitado no chão, suas roupas queimadas pelas chamas, lutando para respirar em meio à fumaça e ao calor escaldante.
Enquanto isso, Yukito permanece de pé, segurando o galho encantado, mas percebe que ele pegou fogo. Ele sopra para apagar as chamas, e em seguida, joga o galho no chão, pedindo desculpas enquanto comenta que tudo o que acabou de acontecer não foi nada além de um golpe de sorte incrível. Ele então olha para os dois ladrões estendidos diante dele, confirmando para si mesmo que os derrotou. No entanto, ele também percebe que não pode simplesmente deixá-los ali naquele estado. Cortando algumas trepadeiras das árvores ao redor, ele pensa consigo mesmo que amarrá-los pode ser desconfortável para eles, mas é a melhor ação a ser tomada. Ele então amarra os ladrões firmemente, garantindo que estejam bem presos, antes de decidir que está pronto para partir. Com isso, ele começa a arrastá-los atrás de si, subindo do 5º andar subterrâneo até a superfície. Assim que chega, ele os entrega às autoridades, que assumem o controle do restante dos procedimentos. A investigação leva muito tempo, pois os oficiais trabalham para descobrir todos os detalhes do incidente. Por causa disso, quando tudo está resolvido, já é tarde e o sol se pôs. Yukito, exausto, finalmente tem a chance de descansar. Na manhã seguinte, ele vai direto para a guilda para submeter seu relatório sobre o que aconteceu. Ao chegar ao balcão de recepção designado, ele pede desculpas à funcionária da guilda pelo atraso na entrega do relatório, explicando que foi pego pelos eventos. Ela então pergunta se ele é Yukito e, quando ele confirma sua identidade, ela o informa que a polícia já informou a guilda sobre toda a situação, e em seguida, o elogia por seus esforços. Yukito se sente aliviado ao saber que não terá que passar pelo incômodo de explicar toda a história novamente. Mas, de repente, a funcionária o surpreende ao parabenizá-lo por sua conquista. Ela então anuncia que ele foi oficialmente promovido a aventureiro de rank prata e lhe entrega um novo emblema, simbolizando seu novo status. Yukito fica surpreso e não consegue acreditar que realmente foi promovido ao rank prata. Ele pergunta à funcionária da guilda se houve algum engano, pois não acredita que tenha realizado algo digno de tal promoção. No entanto, fica claro que avançar de um rank para o outro não é uma tarefa fácil. Mesmo os jogadores mais talentosos geralmente levam cerca de 3 anos para subir de nível de um rank para outro. Para alcançar tal promoção, um aventureiro deve coletar materiais específicos necessários e derrotar monstros poderosos, ganhando assim pontos de contribuição suficientes para a guilda para se qualificar para uma promoção de rank. A funcionária assegura a Yukito que não houve engano nem confusão com outra pessoa. Ela explica que os 2 criminosos que ele prendeu foram identificados como membros do Braço Vermelho. Ao ouvir esse nome, Yukito imediatamente se lembra de que o Braço Vermelho é uma organização criminosa notória e altamente perigosa. Ele então pergunta à funcionária se isso significa que acumulou pontos de contribuição suficientes para se qualificar para o rank prata. Ela confirma, dizendo que capturar aqueles 2 foi uma conquista incrível. Ela explica ainda que os 2 ladrões que ele subjugou eram tão poderosos quanto aventureiros de rank prata. Essa revelação deixa Yukito atordoado. Naquele momento, ele lembra como eles eram confiantes e fortes durante a luta, percebendo que poderia ter enfrentado sérios problemas contra eles. Ele então ri e diz à funcionária que tudo não passou de boa sorte, nada mais, antes de aceitar seu novo emblema de rank prata. A funcionária sorri e diz a ele que a humildade é outra característica que distingue os aventureiros de rank prata. Ela também expressa sua curiosidade e entusiasmo em ver seu progresso no 10º andar. É então revelado que os desafios que os aventureiros enfrentam e os andares da masmorra aos quais têm acesso são determinados por seu rank. Aventureiros de rank cobre só podem descer até o 10º andar, enquanto aventureiros de rank prata podem aventurar-se até o 30º andar. Quanto aos aventureiros de rank ouro, eles não têm limites. Yukito prende seu novo emblema de rank e devolve o emblema de iniciante que estava carregando. Ele então diz à funcionária que pretende começar a limpar pelo menos o 20º andar. Ela fica encantada com seu entusiasmo e encoraja sua determinação. A funcionária da guilda adverte Yukito de que o 20º andar é um pouco difícil. Ela aconselha que, se ele está considerando enfrentar tal desafio, não deve tentar sozinho. Yukito agradece pelo conselho antes de sair. Ao deixar a guilda, ele reflete sobre como foi promovido muito mais rápido do que esperava. Ele se pergunta se seu encontro e batalha com os ladrões foi apenas um golpe de sorte. Naquele momento, um estranho se aproxima dele e pede um momento de seu tempo. Yukito se vira e vê um homem idoso parado perto do salão da guilda. Ele para e pergunta ao homem o que ele precisa. O velho gesticula em direção aos cartazes de procurados dos 2 ladrões expostos na parede e pergunta se Yukito foi quem os capturou. Yukito confirma e explica que os 2 o atacaram primeiro, mas ele conseguiu virar o jogo e derrotá-los. Ao ouvir isso, uma profunda emoção toma conta do rosto do velho. Ele então pega as mãos de Yukito e agradece profusamente pelo que fez. Yukito fica surpreso com a reação do homem, mas logo percebe que o velho começou a chorar. O homem puxa um pedaço de papel do bolso, segurando com força, e revela que aqueles 2 criminosos mataram seu filho. Ele explica que a polícia nunca conseguiu capturá-los, mas agora, graças a Yukito, a justiça finalmente foi feita e ele pode finalmente ter um encerramento. Yukito fica profundamente comovido com as palavras do velho. Ele tenta tranquilizá-lo,
dizendo que estava apenas cumprindo seu dever como aventureiro. No entanto, o velho insiste em expressar sua gratidão e até se curva diante de Yukito, apesar das tentativas de Yukito de minimizar seu papel. Lágrimas escorrem pelo rosto do homem enquanto ele diz que agora, finalmente, pode visitar o túmulo de seu filho e levar-lhe a boa notícia. Yukito fica parado, observando o pai enlutado se afastar, refletindo sobre o fato de que, em sua vida passada, nunca havia sido agradecido por nada que tivesse feito. Olhando para suas mãos, as mesmas mãos que o velho havia apertado com tanta gratidão, ele reconhece silenciosamente que, pela primeira vez, está experimentando algo verdadeiramente significativo. Naquela hora, Yukito lembra que o mundo está destinado à destruição, assim como aconteceu em sua vida passada, quando ele já era um homem velho. Mas agora, sabendo que o futuro reserva e ciente da catástrofe iminente, ele deveria tentar mudar o destino? Ele rapidamente descarta o pensamento, lembrando a si mesmo que não é um herói inigualável, ele é apenas um caçador de lodo. Ele não tem a força para acreditar que pode salvar o mundo inteiro. No entanto, ele começa a considerar suas prioridades atuais e, acima de tudo, a coisa mais importante é salvar a vida de sua mãe. A cena muda para uma caverna estranha, iluminada por tochas tremeluzentes, com uma mesa no centro coberta por uma variedade de armas afiadas. Um homem de constituição robusta bate o punho na mesa em um acesso de fúria, rugindo de raiva ao se recusar a acreditar que Yamada e Hashimoto foram realmente capturados. De suas palavras, fica claro que esses são os dois criminosos que Yukito derrotou e entregou à polícia. O homem está furioso, percebendo que isso manchará a reputação de sua gangue. Pior ainda, ele não poderá pagar o tributo que deve ao chefe, o grande chefe. Seus olhos queimam de ódio enquanto ele encara o jornal onde a foto de Yukito está impressa ao lado do artigo detalhando a prisão dos criminosos. Ele jura que não deixará Yukito desfrutar de sua vitória por muito tempo. Pegando uma das facas da mesa, ele a crava na imagem de Yukito, declarando sua intenção de matá-lo em vingança. Mas, momentos depois, ele coloca a faca de lado e pega o jornal novamente, advertindo a si mesmo para ser cauteloso. Afinal, Yukito conseguiu derrotar seus dois homens sozinho. Levantando-se de sua cadeira, ele reconhece que Yukito deve ser forte para ter realizado tal façanha, mas, não importa o quão poderoso ele seja, o homem tem seus próprios métodos. Ele então pega o cachecol pendurado ali perto e o enrola na cabeça, murmurando que, agora que Yukito se tornou seu alvo, ele não deixará mais nada ao acaso. A cena muda novamente, mostrando Yukito no 15º andar subterrâneo, observando seus arredores. Ele comenta que está no topo da Montanha da Morte Solitária enquanto se move pela área, observando seu terreno acidentado, trilhas estreitas, curvas complexas e formações rochosas instáveis. Enquanto isso, outro grupo de aventureiros é visto no mesmo local, discutindo seu plano de se dividir em duas equipes. Naquele momento, Yukito considera como é difícil se mover em grupo nesse ambiente hostil. Ele também percebe que, em um lugar como esse, seria fácil para alguém desaparecer sem ser notado. Ele lembra que leu no manual da guilda que rumores sugerem que essa área é frequentemente usada como cena de crimes. Ele então desembainha sua espada e a devolve à bainha, ao mesmo tempo em que nota um pássaro gigante mergulhando em sua direção a grande velocidade. Mesmo enquanto se prepara para atacar, sua mente permanece focada em seu objetivo de avançar pelos níveis para alcançar o 20º andar. Ele então desfere um golpe crítico, matando o pássaro instantaneamente, reafirmando que adquirirá todas as habilidades que atualmente lhe faltam nesse andar. Ele lembra que seu plano original era subir de nível caçando monstros de lodo prateado, mas, depois de capturar tantos, eles pararam de aparecer completamente. Ele então encontra outro monstro e o derruba rapidamente também, lembrando a si mesmo que seu foco deve estar nos números, eliminando o maior número possível de inimigos. Determinado a maximizar seus ganhos, Yukito continua derrubando monstro após monstro sem pausa, executando sua estratégia à perfeição. Como resultado de suas vitórias consecutivas, ele começa a receber uma série de recompensas, incluindo um novo conjunto de equipamentos de guerreiro, consistindo de um arco, uma espada e um par de luvas. Sem que ele saiba, alguém está observando cada movimento seu, um membro da gangue buscando vingança contra ele. O homem observa Yukito cuidadosamente, confirmando sua identidade ao notar que ele está lutando sozinho, empunhando a espada de lodo prateado e sem um escudo. Vendo a confiança de Yukito, o homem ferve de raiva, achando a audácia de Yukito de caçar em seu território de forma tão ousada. No entanto, o homem decide não atacar Yukito ainda. Ele conclui que o melhor curso de ação é... O homem decide que a melhor abordagem é esperar até que Yukito esteja desprevenido e emboscá-lo no momento perfeito. Ele continua observando Yukito de perto até o anoitecer. Yukito acende uma fogueira para se aquecer e iluminar a área, depois monta sua barraca na montanha. O homem, ainda observando de longe, percebe isso também. Sua irritação cresce ao perceber que Yukito pode ficar nesse andar por um período prolongado. Mas então, um sorriso sinistro se forma em seu rosto quando uma ideia brilhante lhe ocorre. Naquele momento, ele decide que nem precisa agir diretamente contra Yukito, ele tem um plano melhor. Sem hesitar, ele sai correndo para executá-lo, confiante em seu conhecimento extenso da área.
Ele reflete sobre como o mundo segue um ecossistema estruturado e, assim como isso, o mundo dos monstros tem seu próprio equilíbrio ecológico. Ao chegar ao ninho de um pássaro gigante, ele encontra a mãe empoleirada protetoramente ao lado de seu filhote. Aproveitando a oportunidade, ele destrói o ninho e mata o pequeno filhote, que estava se alimentando de insetos. Esse é o primeiro passo de seu plano para reduzir a população de predadores. O segundo passo é aumentar o número de presas. Para isso, ele se dirige a um local onde os insetos, a principal fonte de alimento para os pássaros, são encontrados. Lá, ele espalha uma abundante quantidade de comida que havia coletado anteriormente para eles. Ele acredita que os monstros se reproduzem em uma taxa acelerada e que perturbar a cadeia alimentar levará a um aumento incontrolável no número de presas. Depois disso, ele se senta em seu esconderijo habitual, sabendo que é apenas uma questão de tempo até que seu plano se concretize. Segurando sua arma, ele reconhece a brilhanteza de sua estratégia. Parecerá apenas um desastre natural, um acidente infeliz que poderia acontecer com qualquer aventureiro, deixando Yukito como mais um aventureiro solitário sobrecarregado por uma enorme horda de monstros. Ele sai de seu esconderijo, convencendo-se de que isso parecerá apenas azar, apenas mais um aventureiro solitário sobrecarregado por uma enorme horda de monstros. Ele continua executando seu plano, satisfeito com o fato de que esse método eliminará Yukito sem levantar suspeitas ou atrair a atenção das autoridades. O passo final vem quando ele libera um repelente de classe C, um elemento conhecido por afastar insetos. Abrindo a bolsa que carrega, ele espalha o repelente sobre os insetos predadores abaixo. Imediatamente, os insetos, agora se multiplicando incontrolavelmente, começam a fugir em grandes números, desesperados para escapar da fonte do repelente. Observando isso, ele sorri com satisfação. Então, com uma risada sinistra, ele murmura que o enxame agora está indo diretamente para Yukito, esperando que eles o devorem completamente, sem deixar um único osso intacto. Enquanto isso, Yukito permanece focado em caçar um monstro, determinado a aprimorar suas habilidades e aumentar sua contagem de mortes, conforme planejado. Mas, de repente, ele ouve um som estranho que não consegue identificar. Ele então percebe que o céu escureceu de maneira antinatural. A princípio, ele supõe que seja apenas um aglomerado de nuvens espessas, mas rapidamente percebe que não é o caso. À medida que a massa ameaçadora se aproxima, a verdade se torna clara. É uma colossal horda de insetos voadores ferozes conhecidos como lançadores da morte. Vendo o número enorme deles, Yukito imediatamente embainha sua espada, percebendo que enfrentá-lo sozinho é impossível. Sem hesitar, ele sai correndo, sabendo que deve encontrar outros para ajudar a repelir essa horda monstruosa. No entanto, ele não tem ideia de onde encontrar um grupo de aventureiros forte o suficiente. Enquanto corre, uma memória distante ressurge. Ele se lembra de ter ouvido falar sobre uma base de suprimentos em algum lugar nesse andar em sua vida passada. A conversa foi sobre como, desde a criação da base da Montanha Triângulo, limpar o cume da Montanha da Morte Solitária se tornou significativamente mais fácil do que antes. Alguém havia respondido mencionando que essa base estava localizada dentro da caverna da Terra Vermelha. Percebendo que o guia do andar que ele estudou não continha nenhuma informação sobre essa base, Yukito rapidamente começa a examinar seu mapa em busca da localização da caverna da Terra Vermelha. Yukito se dirige ao local, mas, ao chegar, encontra uma descida íngreme bloqueando seu caminho, forçando-o a fazer um desvio. No entanto, dada a urgência da situação, ele decide descer a encosta diretamente, usando sua espada para se estabilizar e garantir um pouso seguro sem sofrer ferimentos. Quando chega ao fundo, ele nota que a cor do solo é distinta do terreno circundante, mas não tem certeza se esse é o lugar certo. Para confirmar, ele começa a gritar alto, chamando qualquer aventureiro lá dentro, alertando-os sobre um iminente ataque de monstros e instando-os a sair e ajudar. No entanto, não há resposta, nada acontece. Enquanto isso, a horda monstruosa de insetos se aproxima perigosamente de sua posição. Percebendo que não tem outra escolha, ele levanta sua espada e começa a golpear a parede da caverna, determinado a abrir caminho. Ele grita que isso é uma emergência e que não hesitará em forçar sua entrada se necessário. Ainda assim, ninguém responde, mas, de repente, a parede começa a rachar sob seus golpes, criando uma grande abertura. Ao espiar pela fresta, ele confirma que realmente encontrou a caverna da Terra Vermelha, mas o que vê lá dentro choca. Um grande grupo de pessoas está deitado no chão, amarrado e despido até a roupa de baixo. Yukito fica paralisado, incapaz de processar o que aconteceu com eles, quem é o responsável ou qual deve ser seu próximo passo. Por um momento, ele se pergunta se acidentalmente invadiu algum ritual bizarro ou evento privado, mas então percebe que todos estão amarrados com as mãos atadas e mordaças colocadas sobre suas bocas para impedi-los de falar. Percebendo a gravidade da situação, ele imediatamente desembainha sua espada e se prepara para entrar na caverna. Movendo-se rapidamente, ele corre entre os cativos, cortando habilmente as cordas que os prendem. Assim que são libertados, os cativos expressam imensa gratidão, dizendo a Yukito que ele os salvou quando já haviam perdido toda a esperança.
Quando ele pergunta o que aconteceu e quem é o responsável, um deles explica que foram emboscados por um grupo de ladrões e perderam a consciência depois de serem atingidos por ataques incrivelmente poderosos. Uma mulher entre eles intervém, afirmando que não foram mortos imediatamente porque os ladrões pretendiam vendê-los. Outra pessoa confirma suas palavras, suspeitando que eles haviam caído nas mãos de traficantes de pessoas. E o Quito ouve atentamente enquanto os aventureiros resgatados discutem seu destino, percebendo que esse lugar, que deveria servir como uma base de apoio para aventureiros, havia sido tomado e transformado em uma cena de crime por esses bandidos. Ele começa a se perguntar se acidentalmente tropeçou em um evento que estava destinado a acontecer no futuro. Ele lembra que, em sua vida passada, as autoridades deveriam capturar alguns ladrões de aventureiros nesse exato local em pouco tempo. Após esse esforço, começariam a estabelecer o local como uma base de apoio adequada para aventureiros. No entanto, parece que ele chegou antes do que esses eventos deveriam ocorrer. Ele também se lembra de que, em sua vida passada, nunca prestou muita atenção aos eventos ao seu redor. Seu único foco por 70 anos foi caçar slimes. Como seu senso de tempo estava atrasado em quase uma década, ele costumava ver qualquer pessoa em seus 40 ou 50 anos como meras crianças em comparação consigo mesmo. Mas, percebendo que está se perdendo em pensamentos irrelevantes, ele decide adiar essas reflexões para outro momento. Olhando para os cativos libertados, ele entende que essa reviravolta inesperada o deixou com apenas uma opção viável: usá-los na próxima batalha contra a horda monstruosa. Ele chama a atenção deles, reconhecendo seu choque e angústia, mas instando-os a ouvir com atenção. Ele aponta para a horda que se aproxima e os informa que estão diante de um desastre iminente. Uma enorme horda de lançadores da morte está prestes a descer sobre eles. Naquele momento, a horda finalmente alcança sua localização. Os sobreviventes libertados saem da caverna e, ao verem um número enorme de insetos, ficam em silêncio atordoados. Um deles hesita e pergunta a Yukito se ele tem certeza de que esses são apenas lançadores da morte. Outra voz especula que isso pode ser o que é conhecido como pânico de monstros, mas uma aventureira intervém, afirmando que, mesmo que fosse o caso, o número dessa vez é além de qualquer coisa que poderiam ter imaginado. Yukito se dirige ao grupo, explicando que, como podem ver, não há tempo para debates. Se quiserem sobreviver a esse perigo, devem cooperar com ele. Um deles pergunta como podem lutar, enquanto o outro aponta que fugir não é uma opção, dado o número esmagador de monstros. Uma mulher expressa seu medo, afirmando que a sobrevivência parece impossível, especialmente porque não tem armas ou equipamentos para se defender. Outra pessoa concorda, lembrando ao grupo que os ladrões roubaram todo o seu equipamento. No entanto, Yukito os tranquiliza, dizendo que a falta de equipamento não é um problema. Ele então abre seu inventário e retira uma enorme pilha de armas, comentando que tem tantas que estavam acumulando poeira por falta de uso. Ele coloca todas as armas na frente deles, dizendo a todos para escolherem o que melhor lhes convier. O grupo fica atordoado com a quantidade de equipamentos que ele possui. Sua surpresa aumenta quando ele diz que pode até transferir a propriedade das armas para eles, se desejarem. Eles olham incrédulos, perguntando se ele está falando sério, pois essas armas são de um nível muito mais alto do que o normalmente encontrado nesse andar. Uma das mulheres comenta que essas armas são extremamente raras, enquanto seu companheiro se pergunta como Yukito conseguiu acumular uma coleção tão incrível. Naquela hora, eles começam a questionar entre si quem ele realmente é, pois nenhum deles jamais viu seu nome em nenhum ranking conhecido. Após o choque inicial, todos começam a escolher as armas que preferem. Um homem pega uma espada, fazendo com que seu companheiro reclame antes de se contentar com uma lança. Enquanto isso, alguns escolhem armaduras protetoras, acreditando que são mais cruciais do que armas. A pessoa que pegou a espada está eufórica e comenta que, se a vendesse, faria uma fortuna. Yukito então pergunta se estão prontos para ajudá-lo e lutar sob seu comando, enfatizando que seu pedido não tem nada a ver com as armas que forneceu a eles. Uma das mulheres hesita, questionando seu próximo passo, mas seu companheiro a lembra de que Yukito acabará de salvar suas vidas momentos antes. É natural que o apoiem. Outros se juntam, apontando que ele não apenas os resgatou, mas também lhes forneceu equipamentos de alta qualidade. Uma mulher testa o arco e flecha que recebeu e, em seguida, jura lealdade a ele, pronta para seguir suas ordens. Outro aventureiro também concorda em se juntar, afirmando que se recusa a se tornar uma presa fácil para a horda que se aproxima. Naquela hora, Yukito dá um passo à frente e chama o grupo, agradecendo-lhes por concordarem em seguir sua liderança. Ele então examina a área e rapidamente percebe que a entrada da caverna é estreita, algo que pode usar a seu favor na batalha iminente. Ele explica que o gargalo na entrada impedirá que os monstros entrem todos de uma vez, forçando-os a lutar em números menores. Ele então instrui o grupo de que sua principal prioridade agora é reduzir a horda o máximo possível antes que a situação piore. Com isso, todos começam a se preparar para a batalha, enquanto Yukito fica na frente, segurando sua arma com firmeza. Em uma voz firme, ele declara que chegou a hora de lutar. Naquele momento, os monstros começam a invadir a caverna. Yukito assume liderança,
cortando-os com golpes precisos de espada, eliminando cada um rapidamente enquanto passa por cima de seus corpos caídos. O restante dos aventureiros luta atrás dele, usando as armas que escolheram para repelir as criaturas que forçam a entrada estreita. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, uma enorme horda de monstros se aglomera, mas luta para entrar devido à abertura restrita, retardando seu avanço. No entanto, à medida que o ataque implacável continua, os monstros começam a atingir a entrada, causando rachaduras nas paredes rochosas devido ao seu número avassalador. A passagem começa a se alargar à medida que a entrada se expande, permitindo que mais monstros entrem simultaneamente, pegando os aventureiros de surpresa e aumentando a pressão sobre eles. Vendo a horda interminável, um deles grita. Em descrença, um dos aventureiros exclama que os monstros simplesmente não param, como se fossem infinitos. Yukito ouve comentários semelhantes dos outros aventureiros e percebe que o desespero começa a tomar conta deles. Naquele momento, ele se dá conta de que seu plano não produziu os resultados que esperava. A dúvida também começa a se infiltrar em sua mente. Eles realmente conseguirão resistir a esse número avassalador de monstros? Nesse instante, ele ouve um som de rachadura vindo de cima, seguido por pequenas pedras caindo do teto. Um dos aventureiros grita um aviso, alertando a todos que o teto da caverna está prestes a desabar. Yukito ordena que recuem, mas sem quebrar a formação defensiva que haviam estabelecido. Momentos depois, uma grande seção do teto desaba, permitindo que os monstros invadam todos de uma vez, forçando os aventureiros a se dispersarem. Eles se reagrupam em formação novamente, apenas para encontrar os monstros agora espalhados por toda a caverna. Um aventureiro expressa sua preocupação, apontando que, se isso continuar, os monstros podem derrubar toda a montanha. O grupo se volta para Yukito em busca de um novo plano, percebendo que, se as coisas continuarem como estão, seu destino será selado. Mas, antes que possam terminar, a atenção de Yukito se volta para outra coisa. Ele avista outra abertura dentro da caverna e rapidamente a reconhece como a entrada de uma mina abandonada. No entanto, ele também sabe que a mina está incompleta e estruturalmente instável, podendo desabar a qualquer momento. Naquele instante, ele nota um monte de bastões de dinamite espalhados perto da entrada da mina. Ele percebe que os ladrões podem ter deixado a dinamite para trás enquanto tentavam expandir o local para transformá-lo em sua própria base. Sem hesitar, ele corre em direção à dinamite e a pega, percebendo que podem transformar isso em uma vantagem. Uma notificação aparece, confirmando que Yukito obteve dinamite bruta. Imediatamente, ele chama os aventureiros, explicando que há bastões de dinamite espalhados por toda a caverna e instruindo-os a procurar e coletar o máximo que puderem. Os aventureiros se espalham, vasculhando a área. Um deles encontra um lote de dinamite, reconhecendo que pode ser usada como arma, mas um senso de desconforto se espalha entre o grupo enquanto reúnem os explosivos. Eles ainda estão incertos sobre como exatamente os usarão. Yukito e os aventureiros continuam lutando contra os lançadores da morte por horas a fio, mas, apesar de todos os seus esforços, o ataque monstruoso não dá sinais de parar. As criaturas continuam a enxamear com agressividade implacável, como se fossem infinitas. À medida que a batalha se intensifica, os monstros destroem quase 2/3 do pico da montanha onde estão lutando. A destruição causada pelos monstros agora deixou a caverna exposta de ambos os lados. No extremo oposto da caverna, 2 aventureiros estão paralisados de medo. Um deles, com a voz trêmula, afirma que estão completamente encurralados. Do outro lado, mais aventureiros exibem clara ansiedade. Uma delas admite que esgotou toda sua energia, enquanto seu companheiro aponta que as paredes da caverna ao redor não aguentarão por muito mais tempo. Yukito avalia a cena, considerando sua situação desesperadora e procurando desesperadamente por uma solução. Então, de repente, ele percebe que agora tem apenas uma opção restante. Ele chama todos os aventureiros, instruindo-os a entregar toda a dinamite que conseguiram coletar. Um por um, eles começam a entregá-la a ele. O primeiro aventureiro a fazer isso comenta que duvida que essa quantidade seja suficiente para eliminar os monstros. Outro aventureiro hesita antes de entregar sua parte, expressando seu ceticismo de que a dinamite terá algum impacto significativo. Parece apenas uma gota no oceano. À medida que o restante do grupo entrega os explosivos coletados, um senso de desesperança paira entre eles. Nenhum deles acredita que isso será suficiente para deter o enxame avassalador. Nesse momento, Yukito formula sua estratégia final. Ele pretende usar a dinamite para desmoronar toda a área, enterrando os monstros sob os escombros. Ele recupera toda a dinamite coletada de seu inventário, considerando o fato de que essas criaturas têm uma inteligência extremamente baixa, o que significa que tendem a atacar a maior ameaça percebida. Ele começa a posicionar estrategicamente a dinamite em locais-chave, lembrando que os monstros sempre miram no indivíduo que matou mais de sua espécie. Nesse caso, essa pessoa não é outra senão o próprio Yukito. Naquele momento, os insetos monstruosos conseguem abrir um buraco significativo no teto da caverna. Um dos aventureiros grita, avisando a todos que o lugar inteiro está prestes a desabar.
E o Kito já terminou de posicionar a dinamite em seus lugares designados, então ele grita para os aventureiros correrem imediatamente. Todos começam a fugir da caverna em alta velocidade, mas um deles para na saída e pergunta se o Kito pretende se sacrificar detonando os explosivos junto com os lançadores da morte. E o Kito dá um sorriso confiante antes de responder que sabe exatamente o que está fazendo e simplesmente pede que confiem nele. Como planejado, todos os monstros restantes se reúnem ao redor de Kito, preparando-se para atacá-lo. Mantendo-se firme, ele reflete que há momentos na vida em que uma pessoa deve correr riscos, e esse é, sem dúvida, um desses momentos. Ele então emite um comando ao sistema, ativando a detonação completa da dinamite. Uma notificação aparece, pedindo confirmação, e o Kito a confirma imediatamente. Ele então salta da parte superior da caverna em direção ao penhasco inferior, determinado a acabar com essas criaturas de uma vez por todas. Mas, de repente, uma nova notificação aparece, avisando que a taxa de sucesso da detonação é de apenas 50%, pois ele não possui a habilidade de demolição SC adequada. E o Kito percebe que seu nível é insuficiente para usar tal habilidade, mas decide apostar em sua sorte. Outra notificação aparece, revelando que, como os materiais usados são explosivos crus, a taxa de sucesso caiu para apenas 25%. Agora, Yukito só tem uma escolha: torcer para que a sorte esteja do seu lado. Então, uma nova notificação aparece, confirmando que a detonação foi acionada com sucesso. Yukito é tomado por um senso de alívio ao perceber que seu plano funcionou. Naquele momento, todos os pedaços de dinamite, os explosivos detonam simultaneamente, aniquilando os monstros dentro da caverna, enquanto Yukito desce em segurança para uma fenda próxima, evitando o raio da explosão. À medida que cai, ele usa os destroços da explosão para se impulsionar no ar, saltando entre as rochas que caem para desviar dos ataques iminentes. Ele então executa a técnica da espada grande golpe em camadas, desferindo um golpe devastador que elimina um grande número dos insetos restantes de uma só vez. A batalha parece quase terminada, mas então ele avista um inseto gigante ainda vivo. Ele resistiu a tudo até agora, provando ser um oponente formidável e relutante em se render. E o Kito o encara com confiança, declarando que aquele é o fim do inseto, o fim de sua ameaça a ele e aos outros aventureiros. Ele então se prepara para o golpe final, usando a técnica besta. Ele desfere um ataque preciso final que divide o inseto gigante ao meio. Os aventureiros, que observavam toda a batalha, percebem que o inseto gigante estava mirando especificamente em Yukito. No entanto, eles também se dão conta de que ele agora está em uma posição precária, sem uma maneira clara de escalar para fora. Yukito tenta se firmar cravando sua espada nas rochas para evitar uma queda maior, mas logo descobre que as rochas estão muito soltas. Sua espada escorrega, fazendo-o mergulhar em direção ao abismo. Naquele momento, uma corda é lançada em sua direção e uma voz grita, instando-o a agarrá-la para que possam puxá-lo para cima. Sem hesitar, Yukito agarra a corda e descobre que todos os aventureiros que escaparam da caverna estão trabalhando juntos, segurando a corda como um só, puxando-o para um lugar seguro. Graças ao esforço combinado, eles conseguem içá-lo da encosta íngreme. Yukito senta-se na beira, saboreando o momento de triunfo, refletindo que apostou na sorte e venceu. Os aventureiros se reúnem ao seu redor para expressar sua gratidão. Uma das mulheres lhe diz que ele salvou a vida de todos. Outro aventureiro, ainda incrédulo, comenta que, apesar de terem enfrentado uma batalha tão intensa, nenhum deles sofreu ferimentos graves. O grupo inteiro é tomado por uma alegria avassaladora, celebrando sua sobrevivência do que deveria ter sido uma morte certa. Quanto a Yukito, ele sente algo que não sentia há muito tempo, um profundo senso de realização. Naquele momento, notificações aparecem, confirmando que, devido ao enorme número de lançadores da morte que ele matou, seu nível aumentou em 13 e ele adquiriu uma nova habilidade, Instinto de Guerreiro. A cena então muda para outro local, onde o membro da gangue responsável por todo o esquema está em um acesso de raiva, destruindo tudo ao seu redor ao saber do sucesso de Yukito em eliminar o enxame. Sua frustração aumenta ao perceber que Yukito não apenas sobreviveu, mas também destruiu todo o esconderijo deles e libertou todos os cativos que mantinham presos lá. Ele começa a entrar em pânico, entendendo que, se as coisas continuarem assim, ele será o próximo a cair. Ele sabe que o grande chefe não o deixará viver depois desse desastre, culpando Yukito por tudo. Ele pega uma garrafa de bebida alcoólica, engolindo-a em uma tentativa fútil de se acalmar, mas, no final, sua fúria leva melhor e ele esmaga a garrafa no chão, jurando que matará Yukito a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. A cena então se desloca para a Guilda dos Aventureiros, onde Yukito está no centro de uma multidão, com todos os olhos voltados para ele. Naquele momento, ele percebe que se tornou famoso entre os aventureiros devido aos eventos recentes. A recepcionista da guilda se aproxima dele com um sorriso cúmplice, dizendo que ele conseguiu novamente, que foi promovido mais uma vez. Os aventureiros ao seu redor começam a murmurar. Uma pessoa exclama que ele é o cara que destruiu a montanha, enquanto outra aventureira, uma mulher, comenta que ouviu dizer que ele também salvou um grande número de pessoas. Em outro canto da guilda, dois líderes de guilda observam-no atentamente.
Um deles tenta recrutar Yukito para sua guilda, mas, antes que possa terminar, o outro interrompe, insistindo que sua guilda é a melhor escolha para ele. Yukito luta para abrir caminho entre a multidão, ignorando aqueles que tentam se aproximar dele ou persuadi-lo a se juntar aos seus grupos. Ele diz a eles que está com pressa, pensando consigo mesmo que não tem tempo para amizades ou alianças agora. Seu objetivo principal permanece inalterado: obter o elixir de cura para salvar a vida de sua mãe. Qualquer outra coisa, incluindo amizades, apenas o atrasaria. Abrindo seu inventário de recompensas, ele reflete sobre como a distribuição de saques em batalhas em grupo é aleatória, enquanto para um aventureiro solo como ele, o sistema garante uma distribuição estruturada. Além disso, as chances de outros aventureiros obterem itens raros são incrivelmente baixas, fazendo perceber que a sorte sozinha não determina seus ganhos. Finalmente, ele sai da guilda, lembrando a si mesmo que, em sua vida passada, sempre viveu como um aventureiro solitário e não há razão para mudar isso agora. Mais tarde, ele retorna para casa, apenas para ser recebido por uma surpresa inesperada. Sua família preparou um grande banquete para ele. Sua irmã, Nozomi, excitada, lhe diz que ele pode comer o quanto quiser, um luxo raro para sua humilde casa. Yukito se junta a sua mãe e irmã à mesa de jantar, onde a atmosfera está cheia de alegria e gratidão. Juntos, eles fazem suas orações, agradecendo pela refeição diante deles. Naquele momento, Yukito sente o calor da família, um sentimento que ele havia perdido em sua vida anterior. Ele percebe que, apesar de sua pobreza, nunca deixaram de celebrar suas pequenas tradições familiares. Nozomi tagarela animadamente, elogiando-o por seu feito incrível. Ela lhe diz que agora ele finalmente está qualificado para enfrentar o desafio do 20º andar, uma conquista notável por si só. No entanto, sua mãe olha para Yukito com preocupação, perguntando se ele realmente está bem. Ela menciona que os vizinhos lhe disseram que o teste do 20º andar é um ponto de virada para qualquer aventureiro. Nozomi acrescenta com um toque de preocupação, revelando que pesquisou online e descobriu que apenas 15% dos aventureiros alcançam o 20º andar. Ela até mostra seu telefone para mostrar as estatísticas. Naquele momento, sua mãe intervém firmemente, dizendo a Nozomi para guardar o telefone durante o jantar. Yukito tranquiliza sua mãe e irmã, afirmando que realmente está bem. Então ele pergunta se elas compreendem totalmente a magnitude dos feitos que ele realizou em tão pouco tempo. Sua mãe olha para a notícia de jornal com a foto dele, que ela orgulhosamente pendurou na parede. Ela diz que está imensamente orgulhosa de seus nobres esforços para ajudar o mundo. No entanto, acrescenta que não quer que ele se esforce demais, explicando que é incrivelmente difícil para qualquer pai ver seu filho arriscar a vida por outros. Naquele momento, memórias da morte de sua mãe em sua vida passada ressurgem na mente de Yukito, despertando emoções profundas dentro dele. Seus olhos se enchem de lágrimas, e com a voz embargada, ele diz à mãe que é igualmente doloroso para uma criança ver um membro da família sofrer com doença. Sua mãe começa a dizer outra coisa, mas Noomi a interrompe, insistindo que não há sentido em discutir isso. Ela afirma firmemente que Yukito sempre foi teimoso e que, uma vez que decide algo, não há como voltar atrás. Sua mãe suspira, decidindo abandonar a conversa, mas sorri e comenta que Yukito herdou a teimosia do pai. Yukito continua comendo, tranquilizando a mãe mais uma vez, dizendo que ela não precisa se preocupar com ele. Ele garante que está fazendo tudo isso porque quer e porque isso o faz feliz. Sua mãe e irmã voltam à refeição, enquanto Yukito observa a mãe atentamente, refletindo sobre como não conseguiu salvá-la em sua vida passada. Essa realidade permanece como uma ferida profunda em seu coração. Ele percebe que, para apagar esse passado doloroso e começar de novo, deve obter o elixir da cura a qualquer custo. Após terminar a refeição, Yukito agradece em oração e se prepara para sair de casa e continuar sua missão. A cena muda para o 20º andar da masmorra, conhecida como a Grande Muralha da Metafísica. Assim que ele entra nesse andar, nota que seu design é completamente diferente de qualquer outro que já explorou. De repente, duas criaturas bizarras aparecem diante dele, fazendo perceber que todos os monstros desse andar são inorgânicos. Embora seja a primeira vez que encontra tais criaturas, ele ataca imediatamente com sua espada, sem dar-lhe chance de atacar primeiro. Ele então reflete que assassinos impiedosos e sem emoção, como esses monstros, representam o maior perigo de todos. Naquele momento, ele é emboscado por um grupo ainda mais aterrorizante de criaturas, atacando de todas as direções. No entanto, graças à sua expertise em combate, ele consegue contra-atacar e eliminá-los com facilidade. Ele percebe que o perigo dessas criaturas não reside em sua força, mas em seus padrões de ataque metódicos e implacáveis. Avançando, ele chega a uma área mal iluminada onde avista um enorme portão. Diante dele, há uma pilha de rochas incomuns emanando um forte brilho vermelho. De repente, as rochas começam a se mover, tomando a forma de uma colossal máquina de pedra. Ao vê-la,
Yukito entende que a chave para a vitória está em identificar o padrão de ataque do monstro. Se ele conseguir decifrá-lo, derrotá-lo será possível. O monstro lança seu ataque e Yukito tenta bloquear seus golpes ou atingi-lo com sua espada, mas seus ataques se mostram ineficazes. A resistência do exterior rochoso da criatura é imensa. Apesar disso, Yukito permanece confiante em sua capacidade de superá-lo, mesmo que ainda não tenha descoberto o método adequado. Após observar cuidadosamente os movimentos do monstro, uma ideia lhe ocorre. Assim que a fera inicia seu próximo ataque, Yukito salta em sua direção, mirando sua espada diretamente no único olho do monstro. Sua análise prova estar correta. O ataque acerta perfeitamente, desferindo um golpe crítico que destrói completamente a criatura de pedra. Agora, diante do enorme portão que o monstro estava guardando, Yukito avança e começa a empurrá-lo para abri-lo, determinado a seguir em frente. Enquanto desliza as pesadas portas, ele reflete que este dia marca um ponto de virada em sua vida, o verdadeiro início de sua nova jornada. Ao abrir o portão, ele entra em um imenso salão onde círculos rituais mágicos estão gravados no chão. De repente, a porta se fecha com força e ele se vê diante de outro enorme monstro de pedra, ainda maior e mais forte que o guardião do portão. Yukito examina cada parte do corpo da criatura, tentando identificar pontos fracos. Naquele momento, o monstro começa a se mover, assumindo uma postura de ataque. Ele então percebe que essa criatura é o antigo Gollum, o chefe do 20º andar, e que seu oponente possui um corpo extremamente resistente e um poder de ataque imenso. Após analisar suas habilidades, ele determina que sua única característica distintiva é sua força física. Decidindo tomar a iniciativa, ele lança seu ataque. Ele avança rapidamente em direção ao monstro, manobrando facilmente ao seu redor, percebendo que, apesar de ser o chefe do andar, sua velocidade de movimento é bastante mediana. Ele tenta um golpe com sua espada, mas o ataque tem pouco ou nenhum efeito, levando a questionar se é possível cortar o corpo do monstro. Enquanto isso, um membro de gangue está atrás da porta, observando Yukito e tudo o que acontece dentro do salão. De repente, os círculos mágicos no chão brilham em vermelho e outro monstro se materializa dentro da câmara. Yukito fica surpreso ao descobrir que há outra criatura além do chefe. Ele olha ao redor, tentando entender a razão disso, e então dirige seu olhar para a porta, percebendo que há um intruso presente. No entanto, ele fica perplexo ao não sentir nenhuma outra presença, mas não encontra outra explicação para o que está acontecendo. A ideia de que ele acabou em uma batalha dupla contra dois monstros por mero acaso ou erro é algo que nem mesmo iniciantes cairiam. Enquanto ele contempla a situação, o membro da gangue arremessa uma adaga em sua direção, mas Yukito sente o ataque no último momento. Apesar da surpresa, ele reage rapidamente, desviando a adaga com um único golpe de sua espada. Naquele momento, ele tem certeza de que isso não é mera coincidência. Alguém está deliberadamente causando esse caos. O intruso observa Yukito com irritação, incapaz de acreditar que ele conseguiu bloquear o ataque e se mover com tanta rapidez. No entanto, ele rapidamente reavalia a situação, tranquilizando-se ao pensar que as habilidades de Yukito não são páreo para ele. E a agilidade não mudam o fato de que ele tem a vantagem. Ele possui habilidades que lhe dão uma vantagem completa. Ele se lembra de ter procurado informações sobre o 20º andar online, onde inicialmente pensou que Yukito era imprudente por decidir ir sozinho. Naquela época, ele leu detalhes sobre o andar e seu chefe, aprendendo que derrotá-lo geralmente exigia um mínimo de 4 aventureiros trabalhando juntos. Assim que confirmou que Yukito havia entrado no andar, ele decidiu rastreá-lo e forçar a aparição do segundo chefe, pois a presença de 2 aventureiros em vez de um desencadeia sua emergência. Ele ri, indiferente à possibilidade de o chefe do andar descobrir sua presença. Como um ladrão de alto escalão, seu nível supera o de Yukito e tudo o que ele precisa fazer é confiar em suas habilidades de furtividade. É revelado que ele possui a habilidade Passos de Gato, que lhe permite mover-se leve e rapidamente entre os monstros. Além disso, graças à habilidade Atravessar Sombras, ele pode entrar em zonas de monstros e provocá-los em um ataque de fúria antes de desaparecer sem deixar vestígios. Por essa razão, ele está completamente confiante no sucesso de seu plano, convencido de que agora pode deixar Yukito enfrentar os 2 monstros sozinho. Além disso, ele possui a Capa da Ocultação, um item raro de classificação S que reduz significativamente as chances de sua localização ser detectada. Ele olha para Yukito, certo de que permanece completamente invisível, enquanto Yukito continua a examinar os arredores em busca do intruso. Manipulando a situação ao mesmo tempo, os 2 monstros atacam simultaneamente, fazendo Yukito perceber que isso não é apenas uma luta injusta, mas uma batalha de 3 contra 1. Em seguida, o intruso pega outra adaga, cobre-a com veneno e comenta que, se acertar Yukito com essa lâmina envenenada, a luta terminará instantaneamente. Ele lança a adaga em direção a Yukito, afirmando que, dessa forma, está gradualmente encurralando e que não há necessidade de pressa.
A adaga alcança Yukito e está prestes a causar-lhe um ferimento grave, mas apenas o arranha levemente no rosto, o suficiente para envenená-lo. No entanto, o ladrão é imediatamente notificado de que a tentativa de envenenamento falhou, deixando frustrado enquanto se pergunta onde Yukito poderia ter escondido o antídoto, especialmente porque está usando apenas uma armadura leve. Ele rapidamente recupera a compostura, dizendo que não importa, pois essas adagas eram apenas um meio de manter Yukito sob controle e ele ainda tem muitas armas pequenas e afiadas em mãos. Ele então decide dar o próximo passo, lançando todas essas armas em Yukito, enfatizando que sempre preferiu usar armadilhas. Em seguida, ele joga um conjunto de pequenas esferas perfuradas. De repente, as esferas começam a liberar uma enorme quantidade de pequenas flechas que se espalham em todas as direções. Ele comenta que esse truque sozinho é suficiente para garantir sua vitória. Em seguida, usando a habilidade Atravessar Sombras, ele conecta os pilares do salão com uma teia de arames farpados. Logo fica claro que esses fios também estão eletrificados, e ele explica que sempre confiou em suas armadilhas, que nunca o decepcionaram antes. Ele então inventa um novo truque, dizendo que, com tantas armadilhas no lugar, Yukito terá muito pouco espaço para se mover. Ele acrescenta que a única coisa que resta agora é que os dois monstros acabem com ele. Como esperado, Yukito se vê lutando contra os chefes dos 2 primeiros andares, completamente cercado por armadilhas, esferas, flechas e fios eletrificados. Nesse momento, o ladrão sente um imenso orgulho de seu trabalho, recostando-se confortavelmente e afirmando que tudo o que ele precisa fazer agora é aproveitar o show de longe. No entanto, seu sorriso rapidamente desaparece quando vê Yukito se movendo com uma agilidade notável, desviando facilmente das armadilhas. O maior choque vem quando ele percebe que Yukito está olhando diretamente para ele enquanto está no ar. Seu choque aumenta quando Yukito encontra seu olhar e, com um sorriso de zombaria, pergunta se ele esgotou todos os seus truques e armadilhas. Seu rosto mostra total descrença enquanto ele se pergunta freneticamente: será que Yukito realmente consegue me ver? Yukito então se abaixa para pegar uma das adagas do ladrão do chão, comentando que ele deveria pelo menos responder em vez de ficar em silêncio. Em seguida, ele arremessa a adaga com força, acrescentando sarcasticamente que o ladrão deve admirá-lo muito para persegui-lo tão persistentemente. O ladrão entra em pânico ao ver a adaga indo diretamente em sua direção, confirmando seu pior medo, e Yukito realmente consegue vê-lo. Tremendo, ele exige saber como Yukito descobriu seu esconderijo. Yukito responde com um sorriso, afirmando que o localizou usando o instinto de guerreiro, destacando que é uma habilidade bem conhecida. No entanto, o ladrão explode de raiva, gritando que Yukito está mentindo e questionando como alguém com habilidades de classificação tão baixa poderia possivelmente detectar um ladrão de nível vastamente superior. Yukito prepara sua espada para o combate, perguntando-se se o ladrão fugirá ou ficará firme. Furioso com a zombaria de Yukito, o ladrão saca suas armas e assume uma postura de luta, advertindo-o a não subestimá-lo ou falar com ele daquela maneira. Então, em um flash, ele avança, atacando com fúria e proclamando que é o superior. Mas Yukito bloqueia facilmente seus golpes antes de lançar um contra-ataque, derrubando-o no chão. Yukito olha para ele com um sorriso confiante, comentando que tais palavras só devem ser ditas por aquele que emerge vitorioso no final, não acha? Ele continua seu ataque implacável e, com cada golpe, a raiva e a frustração do ladrão com sua derrota aumentam. Ele grita com Yukito, exigindo saber se ele realmente o encontrou usando o instinto de guerreiro, antes de amaldiçoá-lo e novamente acusá-lo de mentir. Yukito responde que não está mentindo. Ele realmente possui a habilidade Instinto de Guerreiro, que ativou enquanto estava no 20º andar. Acontece que essa habilidade permite ao usuário detectar perigos ao redor. Quando ativada, a taxa de sucesso foi inferior a 1%, mas ele confiou em sua sorte, certo de que funcionaria. E, com certeza, ele recebeu uma mensagem de confirmação naquele momento. Ele passou a ver todos os perigos ao seu redor, não importa quão pequenos, permitindo-lhe identificar não apenas as armadilhas do ladrão, mas também a localização exata do ladrão. O ladrão reúne suas forças após ser derrubado por Yukito e se levanta novamente para atacar, comentando que Yukito é rápido demais para um guerreiro de nível tão baixo. Yukito responde com um tom sarcástico, agradecendo pelo elogio, antes de bloquear facilmente o ataque do ladrão. No entanto, o ladrão observa que, apesar da velocidade de Yukito, ele ainda é apenas um guerreiro. Ele continua confiante, explicando que supera Yukito em agilidade e, sem dúvida, tem maior precisão. Nesse momento, o ladrão consegue ferir o braço de Yukito com uma espada envenenada, desta vez infundida com uma toxina paralisante. No entanto, uma notificação aparece imediatamente, indicando que Yukito resistiu com sucesso ao efeito de paralisia. O ladrão fica surpreso ao ver que Yukito não é afetado por esse veneno também. Ele observa Yukito enquanto a luta continua, reconhecendo a habilidade de Yukito em se preparar para situações inesperadas. De repente, Yukito surpreende o ladrão com um salto incrivelmente alto, desaparecendo de vista em um instante. No momento seguinte, ele reaparece atrás do ladrão, descendo de uma grande altura e atacando com sua espada.
No entanto, o ladrão mal consegue evitar o golpe fatal no último segundo, movendo-se rapidamente para um local distante e comentando que o Quito permanece em uma posição fraca, como sempre. E o Quito decide usar a técnica de bestialização, desferindo um poderoso golpe em direção ao ladrão, mas o ladrão ri, admitindo que é um ataque impressionante e bem calculado. No entanto, ele interrompe seu ataque e, em vez disso, ativa uma técnica de combate conhecida como Dança da Borboleta, que lhe permite mover-se com agilidade e velocidade excepcionais, tornando impossível para Yukito acertar um golpe. E Yukito pausa, perplexo, sem conseguir compreender como seu oponente conseguiu evitá-lo com tanta facilidade. O ladrão começa a se mover sem esforço, atacando Yukito enquanto explica que a Dança da Borboleta é uma técnica que combina um ataque perfeito com uma evasão impecável. Ele acrescenta que, em batalhas entre habilidades opostas, a vitória sempre pertence àquele com o nível mais alto. Com suas habilidades de movimento aprimoradas pela Dança da Borboleta e a velocidade concedida pelos passos de gato, o ladrão consegue ferir Yukito novamente, sentindo-se orgulhoso de sua vantagem temporária. Ele começa a falar com confiança, gritando para Yukito e declarando que um guerreiro lento como ele nunca conseguirá alcançá-lo. No entanto, cego por sua arrogância, ele esquece a necessidade de permanecer escondido para evitar ser detectado pelos monstros. Como resultado, o chefe do andar o avista e lança uma poderosa bola de fogo em sua direção. Naquele momento, Yukito ativa o instinto de guerreiro para desviar do ataque. O ladrão também consegue evitar as chamas, comentando com entusiasmo sobre como o 20º andar é emocionante, antes de retomar seu ataque a Yukito. Ele então acrescenta que pode desviar de qualquer ataque do chefe do andar, pois seus movimentos seguem um padrão fixo. Ele se vira para Yukito e pergunta se ele obteve essa informação da guilda também. Yukito não responde e, em vez disso, foca em bloquear os ataques implacáveis do ladrão, apesar de seus ferimentos causados pela espada envenenada. No entanto, ele sofre outro ferimento na perna devido às armas afiadas espalhadas pelo chão pelo ladrão. O ladrão diz a ele que, a essa altura, ele deve ter percebido que não há indivíduos não autorizados no 20º andar, o que significa que sua derrota era inevitável desde o início da luta. Ele então lança um ataque feroz a Yukito usando uma técnica chamada Borda do Escorpião. Nesse momento, Yukito está gravemente enfraquecido por seus ferimentos e incapaz de se defender. O ladrão desfere um poderoso golpe que deixa Yukito completamente incapaz de ficar de pé. Yukito desaba no chão em um estado crítico, drenado de toda a sua força, sua arma escapando de suas mãos, deixando-o incapaz de resistir. Naquele momento, o ladrão sente que alcançou seu objetivo, acreditando que é hora de desferir o golpe final. Ele avança em direção a Yukito, gritando que este é o fim para ele. Yukito solta um grito de terror enquanto o ladrão avança em sua direção, aparentemente prestes a acabar com ele. No entanto, no instante seguinte, Yukito olha para o ladrão com uma expressão astuta e tira a língua, dizendo que estava apenas brincando. Em seguida, Yukito coloca a mão em uma pedra próxima e a pressiona, fazendo com que a pedra brilhe de maneira diferente das outras. Como resultado, o ladrão se vê repentinamente preso em uma bolha transparente, selada de todos os lados. Atordoado com o que acabou de acontecer, o ladrão, que estava tão certo de sua vitória, olha incrédulo e pergunta se Yukito acabou de usar uma armadilha de gravidade contra ele. Yukito se levanta, pega sua espada e comenta que o ladrão continuava insistindo que não havia elementos não autorizados ali, mas ainda assim não conseguiu ver ninguém ao redor. Nesse ponto, a bolha começa a apertar ao redor do ladrão, dificultando até mesmo o movimento de sua boca. Yukito então explica que as informações que a guilda coleta são relevantes apenas para o estado natural do andar. No entanto, ninguém na guilda poderia ter previsto que alguém louco o suficiente interferiria e se tornaria parte de uma batalha com o chefe do andar. Nesse momento, a condição do ladrão dentro da bolha piora e até respirar se torna difícil para ele. Ele ofega, questionando se o que está acontecendo com ele é real. Enquanto isso, os dois monstros começam a se mover em direção a Yukito para atacar, fazendo com que ele reaja rapidamente e bloqueie seu ataque, comentando que o ataque duplo que ocorreu alterou o comportamento dos monstros e como eles respondem aos intrusos. Ele rapidamente evita seus ataques com uma manobra precisa e, em seguida, olha para o ladrão com uma expressão desafiadora, dizendo que, apesar de se chamar de ladrão, ele estava completamente alheio às armadilhas naquele lugar. A frustração do ladrão aumenta enquanto ele exclama que isso é impossível, que Yukito deveria lutar como um guerreiro, não depender de armadilhas. Naquele momento, após o rápido movimento de Yukito, ele escapa do alcance dos monstros, deixando o ladrão como seu único alvo, já que ele está preso dentro da bolha e completamente indefeso, tornando-se uma presa fácil. Os monstros então desferem ataques diretos contra ele, a força de seus golpes estilhaçando a bolha e fazendo cair no chão, seu corpo coberto de ferimentos, contorcendo-se de dor enquanto geme que a agonia é insuportável. Assim que ele se prepara para questionar Yukito sobre como conseguiu fazer isso, ele percebe que os monstros já o agarraram, levantando-o com suas enormes mãos de pedra. Eles então o apertam com força antes de esmagá-lo no chão com uma força tremenda. Ofegante, ele murmura que nem mesmo suas habilidades em pesquisar online ajudaram, pois ele não conseguiu detectar as armadilhas escondidas no salão.
E o Kito olha para ele triunfantemente e responde, dizendo que, como ele disse antes, tudo isso é graças ao instinto de guerreiro. Em seguida, com um sorriso, ele pergunta se não havia mencionado isso desde o início.